Elis, queria, é, queria que você contasse para a gente, né, até para a gente iniciar aqui, contasse um pouco mais para a gente quem que é Elis, né, da onde que veio essa, como é que foi um pouco da sua jornada de vida, da sua trajetória profissional. Conta aí para a gente como que você chegou aí na FEOSP. Que caminhos percorri para chegar até aqui, né? Eu Eu gosto muito imagino dessa que música. eu imagino que tem uma vida aí nesse intervalo aí, né? Tem, tem sim, né? Na verdade, eu iniciei minha carreira muito cedo, né? Comecei a trabalhar muito novinha. E eu iniciei no hospital com 19 anos. E eu fiquei 20 anos trabalhando numa única Santa Casa, na Santa Casa de Itu. E eu vim de uma família humilde, então eu entrei como escriturária de ala, na UTI, fiquei 7 anos, que foi uma escola para mim, porque tudo que hoje eu sei, desde Excel até assistencial, eu aprendi nesses 7 anos com uma equipe maravilhosa nós tínhamos um médico intensivista, que é o Dr. Saf, que era maravilhoso, a enfermeira Cristina, o time assistencial era muito legal, e assim, foi lá que eu iniciei o meu desejo, assim, acho que lá que eu fui picada pela saúde. E eu tinha um 20 viés anos. muito administrativo, né? Isso foi em 1993. Daí eu fiquei lá como escriturária de ala, depois teve uma reformulação dentro do hospital e eles colocaram nós, que éramos da ala, no faturamento. Daí que eu comecei a aprender faturamento, porque antes era mais aquela parte assistencial versus administrativa. Enfiei a minha cabeça, porque foi uma mudança muito radical do diretor. O que ele fez? Ele dispensou o faturamento inteiro, porque ele achava que o salário estava fora da média, e colocou todas as escriturárias de ala dentro do faturamento, todas sem saber faturamento. Eita. E nós tivemos que se virar nos 30 na época, ele contratou uma consultora, e foi aí que eu comecei a ter vínculo com a FEOSP, porque eu ligava quase diariamente para a Hermínia. Até gostaria de fazer aqui um agradecimento, não só a Fátima, mas a Hermínia, porque se eu sou o que eu sou hoje, essas duas pessoas são parte muito importante desse processo. Em Legal. especial a Hermínia, porque como eu era faturista e depois encarregada de faturamento, todas as dúvidas técnicas era com a Hermínia. Então, um beijo para a Hermínia, não sei se ela está assistindo. Muito obrigada por tudo e por tanto. Depois, eu me formei em administração, que foi a minha graduação básica. Pela FEOSP, eu fiz a minha primeira pós-graduação em administração hospitalar, pela Faculdade de Ciências Médicas, 100% financiada pelo Estado e pela FEOSP, uma parceria na época. Eu fiz uma segunda pós-graduação pelo São Camilo, quando o São Camilo assumiu a Santa Casa, daí eu terminei uma pós num mês, comecei a mesma pós na outra, apenas para entender o que era o São Camilo, a instituição que tinha assumido o hospital que eu trabalhava. Depois eu fui desligada da Santa Casa, trabalhei 1 ano fazendo um processo de consultoria de inserção na Coloplast, uma multinacional de curativos e OPMs de urologia. Projeto super legal de inserção ao SUS, porque eles estavam mais na área privada. Depois eu fui para Macapá, Olha que eu queria voltar aí. para a Rede São Camilo. Eu queria voltar muito para a Rede São Camilo. Teve uma oportunidade lá de assumir a gerência de auditoria. Eu fiquei lá 3 anos. Depois, por conta da minha família, né? Minha mãe faleceu, meu pai ficou sozinho, eu sou a única filha dos 3 que tem filhos, e eu queria que meu pai convivesse mais com os meus filhos no final da vida. Tive uma oportunidade, através de uma amiga, para voltar para São Paulo. E daí eu fiquei ali no fundo do vale, Guaratinguetá, Cruzeiro, até que surgiu essa oportunidade, esse convite, né, na verdade, da Fátima e da diretoria, para que eu fizesse composição lá no departamento técnico para auxiliar mesmo, né, as rotinas do dia a dia e para que tivesse oportunidade de formar mais uma pessoa. Estou lá. É uma virada de chave para mim, eu falo para mim, porque eu só penso como hospital, né? A minha cabeça ainda está lá no hospital, né? É uma virada de chave grande, porque na federação é mais políticas públicas
e que nós temos que ficar de olho, como que nós podemos auxiliar, e o eixo de treinamento e desenvolvimento, que eu também gosto muito, é aquilo que me satisfaz na saúde, e é isso. Essa é a Elis, aí já há mais de 30 anos na área da saúde. Muito legal, Elis. Parabéns aí por toda essa jornada sua. Parabéns pela sua competência. Não é à toa aí que eu te pedi para que você estivesse com a gente aqui no dia de hoje para a gente conversar. E a gente reconhece muito aí todo esse crescimento seu, né? Inclusive o pessoal aqui nos comentários, né? Parabenizando aí você. A gente sabe aí da profissional que você é. E eu estou muito feliz aí da gente poder trocar essa ideia hoje. Hoje, eles aí na FEOSP, na Federação, né, até eles aí, a gente precisa, nosso público, você sabe que ele é bem heterogêneo, né? Então a gente tem pessoas que acompanham a gente aqui dos municípios. Ontem mesmo a gente teve um treinamento sobre financiamento aqui na nossa sede em Ribeirão Preto. Então, Eu só vi. para explicar para o pessoal, a FEOSP, pessoal, que é onde a Elis é técnica responsável lá, né? A FEOSP ela é a Federação das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, né? A gente tem aí uma federação para praticamente cada estado, né, Elisa? E depois você pode complementar se quiser. Exatamente. E no Se eu não estado me de São engano, um estado que não tem. De só um todas as estado que não federações, tem, apenas um estado que não tem. entende? E aí no estado de São Paulo, a FEOSP é a federação então responsável por acompanhar, por auxiliar as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, tecnicamente, politicamente, né, para apoiar todas essas importantes instituições aqui no estado de São Paulo, hoje sob a presidência do nosso querido aí do Rogatti, né, Edson Rogatti, que é um querido, é uma Entendi. pessoa que vive filantrópica, vive terceiro setor, vive Santa Casa, respira Santa Casa, luta muito aí pelos hospitais, né? Então, a gente está muito feliz aí de poder tá fazendo esse bate-papo hoje. Hoje a gente vai falar sobre contratualização. E aí eu queria, né, Eli, só fazer uma primeira introdução sobre o tema, para colocar todo mundo aqui na mesma página, né? A gente tem muitos secretários de saúde, tem muito pessoal dos municípios que estão nos acompanhando aqui também. E eu também, Elis, eu também comecei a minha trajetória na saúde no hospital, numa Santa Casa, Que né? legal! Estou há 10 anos aí procurador da Santa Casa de Garapava. Acho que o pessoal está até nos acompanhando aqui a live. E nesse intervalo eu acabei saindo, né? Fiquei afastado por um tempo para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. E aí acabei entrando de cabeça, me imergi aí na saúde como um todo. Então, mas as Santas Casas, mais uma vez, né? Inclusive trazendo os profissionais para dentro da saúde, né? E aí, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre contratualização e o que é a contratualização, né? Para colocar todo mundo na mesma página. A contratualização ela é uma espécie de contratação pública diferente, né? Diferente de um contrato, diferente de uma contratação normal do poder público, porque na contratualização a legislação entendeu, né? Enfim, a saúde pública entende da importância do terceiro setor, né, das filantrópicas, das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos. E aí foi se criando mecanismos diferentes, né, para poder contemplar, para poder inserir na rede de saúde pública, no SUS, as instituições do terceiro setor. Tanto é que existe até um dispositivo na Constituição Federal que coloca que a contratação de serviços de saúde deve ser preferencialmente feita com instituições filantrópicas sem finalidade lucrativa, né? Então, isso foi até incluído na nossa Constituição, lá em 88. E antes da Constituição, né, falando um pouco sobre saúde pública, antes do SUS, antes dos serviços de saúde organizados, que antes era o INPS, o INAMPS, né, as caixas de previdência, as filantrópicas desde sempre desempenham um papel fundamental na saúde da população brasileira, principalmente atendendo as pessoas que não tinham aí condição, né, de procurar um atendimento de saúde pública, né, um atendimento de saúde, e as filantrópicas vêm desempenhando esse papel há muito tempo. Então, por isso, hoje, o legislador criou uma ferramenta específica, né, própria, que é a contratualização, para poder inserir essas instituições aí dentro da rede SUS. E como, Elisa, agora olhando do lado do secretário de saúde, né?
como que o gestor de saúde pública ele decide se ele vai ou não inserir um hospital na rede SUS, né? O gestor de saúde ele tem que fazer uma análise para verificar a capacidade instalada, né? Ele verificar, então, a capacidade de serviços de saúde dele, dentro da complexidade que é a responsabilidade dele, que isso vai variar um pouco de acordo com o porte populacional. Mas, basicamente, o gestor vai olhar, pô, na minha rede de saúde, eu tenho aqui as minhas unidades de atenção básica, eu tenho minha unidade de atenção especializada, o meu CAPS, etc e tal, mas eu talvez não tenho público um local adequado para fazer as internações, para fazer os partos, para fazer as cirurgias, para fazer o atendimento de média e alta complexidade. E daí, com base nisso, feita essa análise, o gestor de saúde decide, então, identificando que ele não tem e não consegue ampliar, ele decide aí buscar a terceirização do serviço de saúde, e aí que pode ser feita aí pelas filantrópicas, né? E aí, com a contratualização, existe uma possibilidade de contratação facilitada, né? Que a lei permite a realização principalmente de convênios. E aí, eles vou dar um dado aqui, que eu acho que depois os meninos vão até querer fazer corte com relação a isso. 41% de todo atendimento de média e alta complexidade no SUS é feito pelos filantrópicos. Eu ia até falar, no total de leitos de São Paulo, 47% dos leitos são filantrópicos. São filantrópicos. Olha, a A gente nossa tem um relevância é volume de muito alta. atendimento. A gente tem um volume de atendimento muito grande, e aí os filantrópicos sendo aí atores fundamentais na execução de serviços públicos de saúde, né? Então, para quem não sabe, um filantrópico, uma Santa Casa, um hospital filantrópico, ele é privado. Ele tem natureza privada. Ele não é público. A única diferença é que a finalidade estatutária dele é prestar o serviço e não obter lucro. Significa que os hospitais filantrópicos não podem ter lucro? Não, pelo contrário, eles têm que ter lucro. Só que todo o lucro que eles tiverem, ó, veio até um joinha aqui, todo o lucro que eles tiverem deve ser revertido em mais ações, em aprimoramento das ações, em novos equipamentos, eles não distribuem esse lucro. Então, daí a diferença da contratualização através de hospitais filantrópicos, do terceiro setor em linhas gerais. Então, o gestor fez essa análise, fez a contratação do hospital filantrópico, isso se dá através do processo de contratualização, né? Através de processo simplificado de contratação, que é a contratualização. Ele é um processo que, assim, ele não traz a concorrência, né, entre instituições, mas ele tem aí uma série de requisitos, eles que têm que ser cumpridos, né, que eu sei que você luta tanto aí junto aí na FEOSP para a gente poder apoiar esses hospitais aí nesse processo de contratualização. E aí não bastasse, né, toda a questão técnica, toda a parte técnica, a gente tem agora os impactos, né, Elis? Né, na contratualização. A gente tem tabela SUS paulista, a gente tem um monte de coisa. Queria que você falasse um pouquinho aí, né, a sua visão aí na FEOSP a respeito do processo de contratualização mesmo e desses impactos que a gente acaba tendo aí no meio do caminho. Aproveitando que nós estamos aí, prestador versus gestor, é sempre bom lembrar que a contratualização, ela sempre demanda de uma necessidade do gestor, né? Porque, às vezes, o prestador, ele quer vender um serviço que não tem necessidade. Então, a lógica do SUS é necessidade e daí contratação. Isso tem que ficar claro para os prestadores, né? E às vezes não, às vezes você quer vender uma coisa que não tem, não está na necessidade ali do gestor. E é importantíssimo, então, esse estreitamento, né, do prestador e do gestor, que a gente ainda tem um vácuo aí. Nós precisamos fortalecer de alguma forma os entes aí para fortalecer esse vínculo, porque a gente percebe na federação que às vezes as dificuldades além de um pouco técnicas para entender toda a burocracia né, que instrumento jurídico você vai utilizar, pode ser um contrato, pode ser um convênio, pode ser um termo aditivo, um termo de parceria, contrato de gestão, como que é? Tem toda essa parte de tramitação que está baseada numa lei, mas ainda alguns prestadores têm essa dificuldade, mas o que eu acho que a gente tem que fortalecer é esse vínculo, gestor-prestador, importantíssimo. E nós estamos hoje aqui em São Paulo, não sei se tem gente de fora de São Paulo,
muito na tabela SUS paulista, que é um do eixo estruturante dessa gestão de saúde, né, do doutor Eleusos. Ele trouxe a tabela SUS paulista junto com a regionalização. Então, primeiro ele fez a primeira rodada de regionalização, mostrando todo o vazio assistencial da rede de São Paulo inteira, e através da regionalização, viu-se que haveria necessidade de financiamento. Foi daí que foram conversar com o governador e ele disponibilizou aí a complementação da tabela paulista para os prestadores e para os municípios, para os gestores municipais, tem o IGM, que é o Incentivo à Gestão Municipal, que é o antigo PABinho, que eles falavam, que é um percentual anual per capita, que era de R$ 1 a R$ 4, e hoje pode chegar até R$ 40, caso o município seja pontuado com os indicadores e também conta aí o índice de vulnerabilidade do município. Então, nós vemos que o financiamento, ele ainda é escasso, mas com esses dois eixos estruturantes, a gente tem muita chance de fazer melhoras aí para Santas Casas. Mas a conta atualização não acabou. Então, nós precisamos sim continuar batendo e estudando e organizando dentro das nossas instituições esse setor que cuida desse importante contrato, convênio, né? Chame-se como quiser, né? Então, é essa a nossa visão, que a tabela paulista veio, é ótima, veio para complementar, mas a contratualização, ela ainda está em vigor. Então, nós precisamos não deixar, não esquecer disso, né? Com certeza, com certeza. É a nossa visão. Eu vi aí, Eli, você falou, tem pessoal do Paraná, tem o pessoal do Mato Grosso, bastante gente aí acompanhando esse tema que é tão importante, né? Que é a contratualização pública. Eu acho que você foi perfeita e, com certeza, essa sinergia, né, entre prestador e gestor, ela é importantíssima para que a gente tenha uma contratualização fluida. E aí, né, Elis, como a gente aqui na Desenvolve, a gente gosta sempre de entregar mais do que a gente promete, nós temos uma surpresa aqui para a nossa live que eu queria deixar aqui, né? Para quem quiser, a gente vai disponibilizar um e-book gratuito, né? Um e-book construído aqui pelo nosso time técnico e a gente vai disponibilizar gratuitamente. É só colocar aqui nos comentários, ó, quem quiser receber, digita um eu quero aí, que o nosso time já vai mandar um link para vocês aí, para vocês terem acesso a um e-book que trata detalhadamente sobre esse processo de contratualização, que vai apoiar tecnicamente todos os prestadores e municípios também que queiram conhecer um pouco mais sobre esse tema. Você falou Nós aí. temos aqui no estado de São Paulo, nós temos uma CIBA número 41, que foi publicada agora dia 26 de maio de 2023, né, o ano passado, que ela trata sobre quando você precisa de aumento de teto. Então, ela estruturou um passo a passo também. Daí, se o pessoal tiver curiosidade também, é a CIB 41, de 26 de maio de 2023. Perfeito, perfeito. A gente vai estar disponibilizando aí e apoiando, né, os hospitais, os municípios aí a terem acesso a essa documentação. Eu acho que aqui na tabela, pensando em tabela SUS paulista, né, Elis, para o estado de São Paulo, principalmente, né, os hospitais, os prestadores estão se organizando aí para poder trabalhar bastante essa questão da contratualização, incluindo a tabela SUS paulista. A gente já vê movimentos aí de outros estados também, né, se ativando nesse ponto importante, né, que eu tenho certeza que a FEOSP participou ativamente, o seu Rogatti, com toda a equipe técnica aí de vocês, e essa luta, né, essa conquista aqui para o estado, que foi trazer as tabelas SUS paulista. A gente tem, pessoal, na tabela SUS paulista, mais de 5 bilhões de reais acrescentados no orçamento, né, da saúde pública, sendo colocado aí na ponta, né, destinado para as instituições filantrópicas, para os prestadores de serviço. E aí a gente tem alguns dados aí interessantíssimos, né? Eu fiz algumas anotações só para a gente falar com o pessoal, para a gente discutir. Só na cirurgia de apêndice, a gente está falando de pelo menos 4 vezes mais o valor que era pago inicialmente, aí pensando em produção de serviço SUS. Para vesícula, cirurgia de vesícula, R$ 3.500 a mais do que já era pago aí dentro dos valores.
Então, a gente teve um levantamento aqui regional para as grandes instituições aqui na região onde a gente está, né? Franca, Ribeirão Preto, Barretos, Araraquara, são pelo menos um aumento de quase 78% de investimento na saúde e chegando na ponta, né? Chegando nos filantrópicos, chegando nos hospitais. E aí, E com isso que é todos aqueles legal. detalhes, né, eles que a tabela SUS paulista coloca e que os gestores têm que cumprir. Porque os outros modelos de incentivo, ele só pegava alguns hospitais, né? Eram poucos. Hoje não, hoje vai beneficiar 354 hospitais filantrópicos. Olha que legal. Então, é um olhar bem diferenciado mesmo, de Olha que equilíbrio, legal. né? Não só alguns serem beneficiados, mas que a maioria que está dentro da resolução 89 possam ser contempladas, e sem muita burocracia, né? A gente tem enfrentado isso com os municípios, alguns municípios não entenderam a lógica ainda, que não precisa passar na Câmara Municipal, não precisa criar uma lei, é só fazer, entrou na conta do gestor, passa para a conta do prestador. Então, a gente está com algumas dificuldades nesse sentido, vamos levar, já tabulamos os dados, vamos levar para o secretário, para ver o que nós podemos fazer, porque o dinheiro não é do município, essa complementação é do prestador. E daí tem que fazer lá dentro da resolução, após o recebimento, 5 dias úteis, o gestor tem que fazer o repasse para o prestador. Com certeza, com certeza. E assim, esse repasse, né, é responsabilidade do gestor público de saúde, é um recurso importante para os hospitais conseguirem se continuar mantendo. Há quanto tempo, né, Elis, a gente não discute aí uma ajuda financeira que conseguisse aí manter de pé as santas casas do nosso estado, principalmente, né? E aí agora com a tabela SUS Paulista a gente precisa aí que os gestores públicos se organizem para fazer isso chegar na ponta, chegar de Isso. fato aí nas instituições. E também do lado do gestor das instituições, né, dos gestores hospitalares, a gente conseguir o cumprimento de todos os requisitos que a tabela SUS Paulista traz, né? Manter a produção, né? Então a produção é um ponto importantíssimo para que a tabela SUS Paulista chegue na ponta, né? E a gente vê muita produção de cirurgia, né? Muita produção de atendimento de ambulatório, de média e alta complexidade, enfim. A gente precisa, não é só receber dinheiro também, né? É fazer com que esse dinheiro seja revertido em ações para a população. Aproveitar e fazer gestão. Agora também Fazer tem fazer acontecer, né, gestão. Elis? Não adianta o dinheiro, né? Se não souber fazer gestão, Com é que nem certeza, casa, né? com Se não certeza. gerir o seu salário, também vai ter Com problema, né? certeza. A tabela SUS Paulista traz também, por exemplo, o índice de satisfação do usuário, né? Que é um ponto aí que vai ser acompanhado, tem que ser acompanhado, é requisito da tabela SUS Paulista. Então, a gente vai ter que monitorar como o nosso paciente está sendo atendido de fato, na ponta, né? Então, todos esses requisitos aí que a tabela SUS Paulista trouxe para São Paulo, que vieram junto com os 5 bilhões. Então, o Estado, né, a Secretaria de Estado da Saúde, né, o governo atual ele falou, vou colocar 5 bilhões de reais. Mas beleza, mas não é só isso, vem com requisitos. Vai ter um mecanismo de avaliação, né? Já foi até publicado o grupo técnico que vai fazer o monitoramento e avaliação, mas não com caráter punitivo, apenas para manter a qualidade, né? Porque o SUS Legal. preza também a qualidade dos serviços assistenciais. Com certeza, com certeza. Então, esse é um tema importantíssimo, né? Que ele atua diretamente no processo de contratualização. E como a gente tem aqui várias pessoas até de outros lugares, até queria pedir pro pessoal, coloca aí, por favor, coloca no chat aí de qual instituição você está falando ou qual cidade você está falando, para a gente saber aí de quais estados a gente está conseguindo levar essa mensagem. E eu queria falar, eles, porque a tabela SUS Paulista é um plus que veio, é um negócio positivo, mas como você mesma colocou anteriormente, a contratualização ela continua. A gente precisa continuar debruçado no processo de contratualização, nessa sinergia com o gestor, de entender as necessidades locais, né? Ó, de Santa Casa de Bragança Paulista, de São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, muito legal, pessoal. Vocês todos aqui com a gente do Guarujá. O que eu queria falar um pouco, Elis?
a contratualização ela continua, né, independente de tabela SUS paulista ou não. A tabela SUS paulista ela é parte dessa contratualização. E aí, a gente precisa colocar, né, para os técnicos, para os gestores que estão conduzindo esse processo lá na ponta, da importância da gente olhar profundamente para os indicadores, olhar como que está a produção, ir para uma discussão, né, e a gente precisa ter muito cuidado, principalmente agora num ano político, que as coisas tomam um viés inadequado, digamos assim, né, enquanto a gente está falando de um processo de contratação pública para um serviço de saúde pública e a gente vê em vários lugares a conversa, né, as negociações ela irem acabando indo para outros lados. A gente tem que ter muito esse cuidado, tem que aprofundar nos indicadores. E a gente aqui na Desenvolve tem vários cases muito legais, muito positivos. Né? A gente tem um case aqui da Santa Casa de Mogi, né? Santa Casa de Mogi, que é cliente nossa. A gente conseguiu, né, rever a contratualização deles, passando aí. Mogi tinha uma contratualização, Elis, de Uhum. 3,5 milhões. A gente conseguiu rever, conseguiu trabalhar nesses indicadores. É claro que teve uma atuação muito forte lá dos Zé Carlos, de toda a equipe técnica da Santa Casa de Mogi. A gente saiu de 3,5 milhões para 6 milhões e meio de contratualização. Então, assim, a gente praticamente Uau! dobrou. O recurso foi muito legal. A gente, inclusive, o Rogatti participou com a gente da reunião de apresentação que a gente apresentou direto para o secretário de Estado. Né? Todo esse estudo que a gente fez e que a gente levou. E a Desenvolve não fica só em São Paulo, viu, Elis? A gente tem dois hospitais importantes, né? Eu queria citar todos os hospitais mais importantes que a gente atende. A gente está atendendo o Hospital de Rondonópolis, lá com a Bianca, que é. A Bianca ela é da Federação do Mato Grosso, Mato né? Grosso, é. Federação dos Hospitais Filantrópicos, das Santas Casas de lá. E a Bianca faz um trabalho muito legal. Lá a gente também teve um aumento, né, de 83 milhões para 94 milhões ano, né? Então, um movimento muito importante. E também lá no Mato Grosso, a gente está no Hospital do Câncer de Cuiabá. Aí, trabalho fantástico que o Dr. Laudemir e a Renata fazem lá. A gente está num processo de negociação lá, eles Hum. que o Mato Grosso ainda não tem a tabela SUS própria do estado, né? E a Paulista não vai chegar lá. Mas você vê, olha que legal, todo o estudo, esse trabalho, pensando lá no Hospital de Cuiabá, a gente tá assim, em vias de sair de uma negociação. Um hospital que recebia 48 milhões, 48 milhões para 100 milhões. Então a gente vai ter um Meu incremento Deus. de recurso que é muito importante e é isso que mantém a instituição, né? A gente, né, como foi falado no início, né, eles, os hospitais filantrópicos e as Santas Casas, eles não distribuem lucro, mas eles precisam ter lucro, eles precisam ter margem para contratar mais profissionais, para ampliar o serviço, para contratar equipamentos, para poder fazer a manutenção do seu parque tecnológico, para reformar, para ampliar. É só assim que a gente vai conseguir aí ampliar o serviço de saúde, né? Principalmente esses serviços tocados pelo terceiro setor. O que eu acho o diferencial da Desenvolve é porque desde que eu fui para a federação, né, eu não conhecia vocês, foi na federação que eu conheci vocês e o grupo em si. O que eu acho que é interessante o olhar de vocês na criação de apoio, de ferramenta, de solução, seja lá como vocês chamam, porque vocês têm o olhar do gestor municipal, porque vocês têm dentro da equipe pessoas que já estiveram do outro lado. E daí, quando você analisa a proposta, né, quando você mandou o case lá de sucesso para mim, você vê que o embasamento e o estudo da série histórica extrapolada é muito bem descrita. E daí não tem como não conseguir. Vai que tá claro, né? E eu acho que essa experiência de vocês e esse empreendedorismo vai auxiliar muitas santas casas a ter aí um equilíbrio no teto MAC, né? Na contratualização, porque o que acontece é que extrapola, extrapola, extrapola e você não solicita, às vezes você não tem a expertise de, por exemplo, algumas mensagens que nós recebemos lá, de dificuldades dos gestores, que é, você extrapola seu teto, mas o seu gestor fala que não tem financiamento, que hoje essa fala pode cair por terra, porque ele tem a complementação da tabela SUS e também tem
o IGM. Então, é o momento, sim, de nós, como você disse, nos debruçarmos em cima da contratualização, porque é o momento que tem dinheiro. É agora que a gente tem que pedir, se você está com o seu teto extrapolado, fazer uma análise, um estudo embasado e solicitar. Alguns têm falta de estrutura para adequar a FPO, né, a necessidade do gestor com a sua capacidade instalada. Eles apresentam também essas dificuldades. Eu ia te perguntar, E eu ia te até do perguntar isso, descritivo do Liz. texto, viu, Eu ia te Murilo? Até perguntar o isso, descritivo. assim. É, Quais são na sua visão aí, né? Estando na federação, você consegue ter um olhar panorâmico, macro aí para todos os filantrópicos do Estado, né? Todas as Santas Casas, todos os hospitais filantrópicos do Estado. O que você acha que são os problemas aí mais comuns, né? Os maiores desafios aí enfrentados pelos gestores? primeiro, eu acho que a comunicação com o gestor, o primeiro. É relacionamento institucional. Segundo, falta de financiamento, que agora, esse ano, talvez tenha um saneamento disso. O déficit entre teto e produção, muitos extrapolam em alguns procedimentos, e daí não consegue que o gestor faça aí a complementação. A adequação da FPO tem dificuldade eu acho que a negociação com o município, que talvez fique um pouco truncado, e a própria descrição do texto, por incrível que pareça. Porque se você não está embasado, se você não está preparado com dados, você não vai conseguir que o seu gestor leve até a CIB, né, para fazer uma solicitação de adequação de É um teto. processo de convencimento, né, Elis? De você ter dado, ter informação para poder subsidiar um processo de convencimento aí desse gestor, né? Exatamente. Embasado naquilo que realmente é uma realidade, né? Nós sabemos que muitos hospitais extrapolam o teto, Com muitos. certeza. Não é de hoje, mas precisa rever isso, precisa aquilo que você falou. Ou você contrata uma solução, uma ferramenta, uma consultoria, ou treina alguém dentro da instituição para olhar a contratualização. Isso tem que estar embaixo do braço do gestor. Com certeza. Porque sem dinheiro também não faz gestão, né, Elis? Se não tiver dinheiro suficiente para bancar a estrutura mínima, não há milagre, né, que faça que Não. não há multiplicação, né? A gente A gente vê alguns gestores bem criativos aí, trabalhando com pouco e fazendo o seu melhor. Mas é óbvio que quando você tem mais dinheiro, você vai melhorando, né? Porque daí você negocia melhor com o fornecedor, você pode dar benefícios para os colaboradores, né? Hoje está muito em alta essa questão, né, do olhar para o colaborador. Isso também requer financiamento, né? Isso também requer dinheiro. E a essência, né, da nossa razão de ser, que é cuidar bem do paciente, né? Dar uma assistência de qualidade. Com certeza. Mas dar uma assistência de qualidade custa, né? Porque saúde não tem preço, mas tem custo. Com certeza. Com certeza. E assim, a gente fala, né, do desafio da falta de financiamento, do desafio da falta de dinheiro, enquanto aí a gente fez um levantamento aqui pela Desenvolve, Elis, e os municípios do Brasil com cerca de 31 bilhões de reais de recurso vinculado em conta, né? A gente teve, inclusive, feito uma aproximação do Conasens, né, que é o Conselho de Secretários, né? Como você diz, né, eles do outro lado do balcão. Eu acho que é o legal da nossa experiência é que a gente o nosso time ele é heterogêneo, a gente esteve de todos os lados desse balcão aí. É isso que me Mas do outro encanta em lado do vocês. balcão, Isso me encanta do, em vocês e também eu acho que a juventude, essa coisa de querer fazer a diferença, né? Me encanta muito no grupo todo da Desenvolve. Parabéns. que legal. Que legal. A gente está numa aproximação não só com a FEOSP, né, mas também com o Conasens. E você vê, o Conasens ele acabou de se articular também para conseguir uma legislação para fazer com que os municípios possam injetar o dinheiro que está nas contas, sabe? Os municípios com 31 bilhões de reais de saldo nas contas de saúde pública, só de recurso federal vinculado, né? E a gente sabe que o gestor ainda está sempre com aquele discurso, né? Ah, eu não tenho dinheiro para ampliar com o hospital. Por outro lado, né, o Conasens tentando aí
permitir um processo de reprogramação, né, de dar maior liberdade para esse gestor. Às vezes o gestor tem dinheiro em conta, só que o dinheiro é muito vinculado, é direcionado, e o gestor não consegue atuar, né? E a gente aí na linha de buscar saídas, né, para poder fazer com que esse recurso chegue na ponta, para que a gente consiga atender, melhorar e resolver esse problema, né? Que é a falta do financiamento. Como você mesma diz, né? A gente, graças a Deus, tem muito gestor muito criativo, que trabalha com pouco, que faz milagre, né? Mas com dinheiro a gente conseguiria entregar muito mais aí para essa população. É isso aí. Elis, eu acho que vou só falar mais uma vez, né? O pessoal do time pediu para lembrar. Então, para quem quiser receber o nosso e-book, a gente montou um e-book carinhosamente aí para essa live. A gente tem um histórico, a gente gosta, Elis, de sempre entregar mais do que a gente se comprometeu. Então, hoje a gente quer entregar mais do que uma live, né? Mais do que falar desse tema tão importante, mas também subsidiar tecnicamente aí os gestores e prestadores e técnicos que estão nos assistindo. Quem tiver interesse, quem quiser, é só digitar eu quero aqui no comentário, né? Comentar eu quero aqui que a gente vai disparar um e-book que foi desenvolvido carinhosamente aqui pelo nosso time para poder orientar aí sobre a contratualização. Só digitar eu quero aqui, a gente vai mandar um e-book. E a gente já vai para o nosso encerramento, né? Já caminho para o encerramento, acho que foi muito legal, Elis. Aliás, não poderia deixar de falar, né? Agradecer muito a FEOSP, né, Elis, por ter permitido que você participasse com a Sim, gente, né? Eu sou sim. Edson Rogatti, a gente está muito feliz aqui de ter você conosco nesse bate-papo. E aí E falar falar para na todo nossa mundo, parceria, né? com certeza, Nós temos um é isso, contrato, nós temos um é contrato de isso, parceria assinado. é exatamente Fale um isso. pouquinho da parceria para eles. Com certeza, com certeza. A gente precisa falar aí dessa parceria, né? Uma parceria que a gente parceria da Desenvolve com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, a FEOSP, que veio para permitir o Contratualiza. O que é o Contratualiza? Elisa, a gente, né, como você mesma colocou, dos dois lados do balcão, entendendo aí as necessidades, as dificuldades, as potencialidades de cada um dos lados, digamos assim, dessa relação, a gente conhece as dores, né? A gente aqui na Desenvolve conhece as dores dos hospitais, conhece as dificuldades, e a gente, então, decidiu sistematizar um processo de contratualização para auxiliar com que os gestores, com que os técnicos lá na ponta consigam um processo de contratualização muito mais fluido, para que a gente consiga aí uma contratualização muito mais fidedigna, acompanhando de fato a produção, acompanhando tudo que está sendo feito aí dentro dos hospitais. E aí o Contratualiza, como que ele vai funcionar, Elis? Hum, Basicamente, ele é um sistema onde o próprio sistema ele puxa automaticamente a série histórica da FPO, dá liberdade para o técnico ali alterar quantitativo, criar tabelas municipais, incluir a tabela SUS paulista só clicando um botão de todos os procedimentos, criar procedimentos não previstos na tabela SUS paulista, que a gente sabe que tem muito hospital. Exemplo clássico, né? Retaguarda médica de especialista. Pô, não está na tabela SUS paulista, não está na tabela SUS, né? Mas tem que estar na contratualização. Então existe a possibilidade de criar outro serviço. E aí o Contratualiza vai entregar pro gestor pronto a FPO, o plano de trabalho, um modelo, uma sugestão de minuta de convênio, tá? Além de todas as outras documentações necessárias aí para essa contratualização. E um detalhe importante, o Contratualiza tem uma parceria com a FEOSP e tem um preço super especial para os hospitais que são filiados aí na FEOSP aqui no estado de São Paulo. O Contratualiza, que é um sistema, né, de contratualização 100% web, 100% online, que vai auxiliar, né, vai vir para auxiliar aí os gestores. E a contratualização é só o primeiro passo, viu, Elis? O Contratualiza, ele ajuda a fazer a contratualização e depois ele monitora. Ele é vai isso que eu ia monitorar a perguntar. produção, É isso que eu ia justamente isso, os porque indicadores, o monitoramento é essencial, porque você fundamental, vai vendo mês a mês o que está acontecendo, fundamental, onde você extrapolou, o que com você pode certeza, fazer, né? Os impactos que vai ter assim, full time, né? com certeza. Isso é interessante. E a gente não quer mensal, não, a gente quer diário. A gente quer um monitoramento, um dash diário,
que o gestor, que os técnicos consigam ver numa TV lá a produção do dia anterior, sabe? Se tá dentro da média, já fazer. A gente está trabalhando muito agora eles com inteligência artificial e a gente quer trazer análises preditivas, predições. Se eu vou conseguir bater a meta, se eu vou conseguir alcançar, aonde que eu preciso, onde estão meus gargalos, o que que eu preciso fazer. A Com nossa a ideia tabela, é evoluir o Contratualiza. com, com a tabela paulista também, com a complementação, porque assim, Murilo, a gente tem tido, esses dias eu recebi uma ui, desculpa, eu estou em casa, em home Foi office. nada. Daí a preocupação do gestor era, em janeiro e fevereiro, ele entregou a produção extrapolando o teto da complementação. Só que ele já tinha decidido que, junto com o gestor, que ia repassar para os médicos aquilo que a tabela paulista previa. Então, ele estava muito preocupado de extrapolar e ficar com esse déficit aí de honorários médicos, OPME e tal. E como que a contratualiza? Ela vai conseguir fazer isso? Vai monitorar todo o extrapolamento, tanto de produção quanto financeiro, viu, Elisa? A Que proposta é legal. a gente ter um sistema que, além de monitorar, mais uma vez, né, a gente conhece as dores, a gente sabe onde está a dificuldade. Então, não é só monitorar. Além de monitorar, a gente já vai gerar todos os relatórios para a reunião da CAC, né, para a reunião de comissão e acompanhamento da contratualização, né, com sugestão de minuta, com sugestão de apontamento, aonde que precisa haver repactuação, né, onde o teto não está sendo suficiente. Então, assim, Uhum. a gente já criou esse sistema e está querendo evoluir, aprimorar ele cada vez mais para ser uma ferramenta importante de contratualização aí para os hospitais nesse Brasilzão nosso, né? A gente precisa ajudar essa turma, né, Elis? Ai, nem fale com valor que dê para a gente pagar, né? Porque você sabe, filantrópico, a tabela paulista vai sanear, mas ainda nós estamos no segundo mês. Então, Não, com ajuda a certeza. gente. Não, de verdade, eu sempre brinco aqui, viu, Elise? Eu falava isso até quando eu advogava, que quando você procura um advogado, quando você procura uma solução, um sistema para te ajudar, você tem que procurar algo que vem para te resolver problema, não para te causar outro problema. Então, Sim, tem que ser um negócio que caiba no orçamento, que seja aí de fato uma ferramenta importante de trabalho. E aí a nossa parceria com a FEOSP foi exatamente nesse sentido, de garantir um sistema que viesse aí num valor super razoável, né, super módico aí, conseguir auxiliar os hospitais, né, os prestadores aí nessa contratualização, nesse trato com o gestor público. E aí só respondo, aqui a Ruby até perguntou se é possível trabalhar o Contratualiza em outros estados. Totalmente possível, Rubio. O Contratualiza, ele leva em consideração a lei federal. Aqui para o estado de São Paulo, a gente tem um plus, né? Que é a tabela SUS paulista. E aí o Contratualiza, em vez de colocar os técnicos e os gestores para ficar fazendo conta lá, com um botão, você consegue incorporar a tabela SUS paulista e todo no processo de contratualização do teu hospital. Então, que mas a gente consegue legal. sim levar para os outros hospitais também. Esperamos aí ter tabelas complementares, como no estado de São Paulo, também nos outros hospitais, que eu acho que vai ajudar bastante esses filantrópicos, né, Elis? Sim. E lá no Congresso FEOSP, vocês fizeram, né, uma apresentação para mim, aí eu fiquei encantada. Gente, é muito prático. É assim, diminui meses de trabalho. É assim, vale muito a pena pensar dentro da sua casa, olhar pro seu financiamento, porque o retorno pode ser muito rápido, como esses cases de sucesso aí que o Murilo mencionou. Com certeza, com certeza. A gente está à disposição. Quem quiser entrar em contato aqui É isso que pela eu ia bio do nosso perguntar, qual que é o Instagram canal? mesmo. Qual que é Aqui, o canal? Pode ser pode aqui ser no... pelo Instagram, é só chamar no nosso Instagram aqui. Se quiser entrar no nosso site, a gente pode aí, a gente está à disposição para mostrar, para apresentar, viu, Ruber? Quiser chamar aqui, vou pedir para o time entrar em contato contigo também, a Sônia que perguntou, a gente está à disposição aí para Ou a gente auxiliar. pode fazer uma live daí, ou uma reunião Zoom, onde você demonstre mesmo ele, como funciona, né? Daí o povo vai enlouquecer. Porque eu fui... Quem trabalha com Não. outra atualização, enlouquece com ele, porque é muito Ô, prático. Elise, é melhor enlouquecer de felicidade do que enlouquecer fazendo essa contratualização aí, né? Ficar Com lá procurando certeza. planilha, pegando coisa no Word, no Excel. Nossa Senhora.
no Tabinete, porque tem gente que não tem Tabuin. Fazendo as tabulações, Sim, nossa. Não, isso é um vamos sofrimentinho. facilitar. Vamos facilitar, isso aí. Va- Porque daí o gestor fica com tempo para fazer estratégia. O hospital precisa de gestores estratégicos. Com E quando certeza. você tem que ficar muito, muito dentro do operacional, que isso é uma análise, acaba, uma parte da contratualização é foco operacional, de tabulação, de dados, tal. E depois o outro é estratégico. Então, se você tem uma ferramenta que faz essa parte operacional, meu Deus, você vai pensar só na gestão do hospital, na estratégia e depois como investir e voltar para assistência aquilo que você galgar, né? Com Ai, que certeza. delícia! Vontade de ser administradora. De novo. Não, mas é muito bom, muito bom. A gente espera aí poder ajudar, né? Só avisar o É. Jonatas também. Jonatas, é possível sim a gente avaliar contratações de anos anteriores, totalmente possível. A nossa ideia é tentar facilitar a vida desse gestor. E é isso, o gestor tem que estar trabalhando estrategicamente, né? Tem que ter liberdade. Não pode ficar debruçado só em trabalho técnico, né? E Não, exatamente. mesmo os técnicos, o contratualista não vem para tirar o trabalho de ninguém, pelo contrário, ele vem para ser uma ferramenta, para apoiar, para aprimorar e para fazer com que a contratualização seja cada vez mais efetiva. A gente sabe que falta dinheiro, então vamos fazer a contratualização bem feita e pôr dinheiro dentro dessa instituição. E dinheiro no tripé do SUS, né? Porque quando você Com fala de certeza. MAC, está falando de federal, né? Então, daí, se a gente melhora o federal, o estadual, aqui, no caso de São Paulo, já fez a complementação de 5 bilhões. O município já recebeu o IGM. Gente, é onde nós vamos, esse ano é para fazer acontecer na saúde. É o ano que você tem que aproveitar. Com certeza. Elis, muito bom o nosso bate-papo, foi muito Foi legal. Nossa, a mesmo. gente teve tanta gente que passou, que entrou, que mandou mensagem, que falou com a gente. Estou muito feliz aí de ter esse bate-papo contigo. Acho que a gente faltou muita coisa para a gente falar. Acho que a gente precisa já marcar o próximo É aqui. porque o tema é extenso, né? De repente, marcar uma coisa mais técnica, de passo a passo, de lei, de embasamento, principalmente com relação ao instrumento jurídico que eu utilizo, que é uma dúvida muito grande que a gente percebe, porque cada gestor quer usar um instrumento. E o prestador, às vezes, por falta de até de entendimento da legislação, fica com medo de assinar aquele termo e depois lá na frente ter dificuldades. E é uma Então, de repente, responsabilidade fazer uma muito coisa. grande. Agora dar uma filtrada, né? Hoje nós demos um panorama maior. De repente, pensar num tema mais filtrado. Até o pessoal pode colocar aí no chat o que vocês gostariam numa próxima live sobre o tema. Com certeza, com certeza. Quem ainda não colocou aqui, só digitar também, né? Coloca o assunto aí de próximas outras lives que a gente pode trazer aqui no Café com Saúde. Ele, você já tomou seu cafezinho? A gente está com o nosso café aqui. Não esqueci, vou mandar a caneca sua da Desenvolve. E a gente aqui Na no Café com próxima live, pessoal, eu vou estar de café também com a caneca. É isso aí, é isso aí. E a gente quer trazer outros temas, né? Então, para os hospitais Sim, aí, para os municípios, o pessoal quiser aprofundar nesse tema da contratualização, é um prazer estar aqui com a Elis, né? Que domina esse assunto e a gente está nesse bate-papo, nessa troca de bola aqui. Eu acho que é muito legal, pelo menos a gente consegue trazer um esclarecimento básico aí, né? Para o pessoal todo, né, Elis? com certeza. Foi muito, muito gratificante para mim estar aqui com você. É sempre leve, vocês são muito leves, é muito bom. Legal, legal. Obrigado, obrigado mais uma vez. É recíproca, é verdadeira, viu, Elis? Obrigada, Pessoal, eu sinto. É parceria para quem ainda mesmo, né? não, para quem ainda não recebeu ainda o nosso e-book, é só colocar aqui no chat. Eu quero que o nosso time vai mandar um e-book construído carinhosamente, técnico, um e-book técnico construído carinhosamente aqui pelo nosso time, pela nossa equipe. A gente vai deixar isso travado também aí. Essa live ela vai ser postada, viu? A gente vai salvar e Ai, mandar. que bom, me Vai ficar perguntaram salvo no nosso isso. feed. Legal. Vou pedir para os meninos te marcarem para ficar no seu feed também, se você quiser. Para o pessoal que Sim, não sim. conseguiu assistir agora, poder ver depois, poder assistir, interagir. E Sim, eu pode tinha uma amiga digitar eu minha que quero lá, é só comentar na publicação, tá? Que o nosso time entra em contato, manda o e-book
Quem quiser conhecer também a Desenvolve, né? Pode entrar no site, entrar no nosso Instagram, quiser conhecer o Contratualiza, manda um oi pra gente lá no nosso chat, aqui pelo Instagram mesmo. Manda um oi no Instagram, o nosso time entra em contato, vamos aí promover a saúde pública em Minas Gerais. Foi muito bom, muito obrigado, eles mais uma vez. Foi um prazerzão estar contigo. Obrigado, pessoal da FEOF, o seu Rogatti aí de ter permitido. É sempre bom, viu? Obrigadão. Obrigada pela parceria, nós estamos juntos. Nosso intuito é que os nossos filiados recebam algo de valor, né? Nós estamos aí em busca de treinamento e desenvolvimento e também parcerias com ferramentas que nós acreditamos que seja de utilidade para os filiados. E a parceria de fazer um valor menor é essencial para nós, né? Para os filantrópicos. Com certeza. Com certeza. Pessoal, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. A gente espera que tenha sido proveitosa essa live. Vai ficar salvo. Manda o eu quero aqui, comenta na publicação para receber o nosso e-book. Entre em contato com a gente. Quiser conhecer, desenvolve. Valeu, até a próxima. Obrigado, Elis. Vou mandar sua Beijo. caneca aí. Tá bom. Tchau. Beijo para vocês. Bom dia.